Queridos, com muita alegria que eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes em Jesus nessa noite? Quantos têm motivos para glorificar Deus? Amém. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir comigo na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, que é o tema dessa campanha, dessa conferência, amém? Quantos irmãos procuram, eu quero magnificar Deus por esta riquíssima oportunidade em poder retornar a esse santuário, esta igreja amada. Quero louvar a Deus pela oportunidade nessa noite de poder propagar sua bendita palavra. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Jussi, pastor Alice também, pastores muito amados, pastorzão Jussi. Estou muito feliz em poder retornar aqui. Meus agradecimentos aos pastores se estendem também a todo o corpo de obreiros desta casa de oração, em especial também pregador, profeta Renê, que foi o canal de Deus para que nós estivéssemos aqui nessa noite uma vez mais. Aqui nessa igreja tem muitos amigos, irmãos, Alex, Ramon, enfim, muitos irmãos que já conheço também. Nossa amiga, irmã também, Deus abençoe, profeta, Deus abençoe. Queridos, estou aqui com amigos, servos de Deus, ministros do Senhor. Me faço acompanhado aqui do evangelista Marcelo Nascimento, pregador Marcos Paulo, que está ali, e também pregador William, amigos e irmãos, cooperadores do Evangelho que vieram estar aqui conosco nessa noite, amém? Nós servimos a Deus ali, na Igreja Batista Cristo Restaurador, no bairro da Santa Mônica, amém? Vossa co-irmã, que também manda e vos trago um abraço da nossa igreja, amém? Efésios capítulo 6, quem achou, diga amém. 6:10. Vamos nessa noite ler a palavra de Deus. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Verso 19. E por mim, para que me seja dado, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho,
E você diz: amém. Queridos, eu peço o máximo da sua atenção para que de fato nós possamos ter uma reflexão objetiva e muito embasada nesse texto que nós acabamos de ler, no qual está que Paulo escreve aos Efésios. O capítulo 6 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios é conhecido como a espinha dorsal desta carta. A epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios é, sem dúvida, uma das epístolas mais profundas e tão gloriosas, no qual Paulo, pelo Espírito de Deus, escreve à igreja amada do Senhor. Há 3 elementos distintos que todas as epístolas elas precisam ser estudadas e analisadas à base desta ótica. Quais são? O remetente da carta, o destinatário da carta e o propósito da carta, pelo qual se escrevia às igrejas. Paulo sempre escrevia às igrejas, quem me ouve diga amém. Paulo sempre escrevia às igrejas, sempre escrevia à igreja, baseado naquilo que irmãos, pessoas falavam a ele que estava acontecendo, dificuldades, problemas, instruções que a igreja precisava obter. Então Paulo escrevia inspirado pelo Espírito de Deus. O capítulo de número 6, verso de número 10, no qual nós lemos e que é a temática desta campanha, desta conferência aos Efésios, é conhecido também como um tratado, ou um dos maiores tratados, ou o maior, que o apóstolo vai escrever à igreja, no conceito de o que é batalha espiritual. O cunho da carta, o cunho do capítulo 6, que Paulo escreve, mais uma vez eu preciso frisar isso, capítulo 6, é conhecido como o maior tratado que nos fala, nos instrui acerca de batalhas espirituais. E não era de se estranhar que Paulo escrevesse isso, e justamente para esta igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, vamos entender como esta igreja, a igreja de Éfeso, ela foi fundada. O cenário desta cidade, aonde a igreja do Senhor foi estabelecida, e de forma bem rápida, para que possamos entender, a igreja de Éfeso se tornou a principal e a maior igreja da Ásia Menor. Nenhuma igreja produziu e formou tantos discípulos e ministros como a igreja de Éfeso. Essa igreja, Paulo enfrentou grandes combates. Nesta igreja, nesse lugar, na cidade de Éfeso, foi um dos lugares, ou o lugar, que Paulo enfrentou a sua maior batalha espiritual. Nesse lugar onde a igreja do Senhor foi estabelecida através do apóstolo São Paulo, era o lugar onde era totalmente entregue ao misticismo, ao paganismo, e era onde se situava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi nesse lugar que Paulo enfrentou grandes batalhas espirituais. E é para esta igreja que no ano 53, 54 depois de Cristo, Paulo está escrevendo, está instruindo acerca de batalhas espirituais. E eu não sei você,
mas nós estamos vivendo tempos de batalhas espirituais. Nós, a Igreja do Senhor, nesse tempo, no início do fim, nós estamos enfrentando e enfrentaremos muitas batalhas espirituais. Só que Deus marcou contigo nessa noite porque há um propósito específico para você, para a tua vida nessa noite. Qual é o propósito, pastor Marcos? O propósito de Deus é te instruir, te fortalecer, te enraizar e te dar armaduras espirituais para vencer essa batalha. Será que você pode dizer para essa pessoa que está aqui nessa noite, dizer com toda certeza, diga: hoje é noite de revestimento espiritual. Diga: hoje é noite que uma porta nos céus se abrem sobre essa igreja nessa noite para fortalecê-la e dar graça para vencer batalhas espirituais. Paulo escreve a carta aos Efésios e o maior tema, o alvo central do capítulo 6 que ele começa a falar é sobre as armaduras de Deus. Diga: armaduras de Deus. Essa linguagem é uma linguagem figurativa. Todos nós sabemos que a carta aos Efésios, Paulo escreveu quando ele ainda estava preso. Paulo escreveu esta carta quando ele ainda estava preso. E, obviamente, Paulo era guardado, ele era observado, cuidado por soldados romanos. Quando Paulo está vendo os soldados romanos, é onde o Espírito de Deus ministra verdades espirituais e transcendentes, a partir daquilo que ele via no mundo físico. Então Paulo começa a instruir, ele começa a ligar essas verdades espirituais de uma forma figurada. Quem me entende, diga amém. Você precisa entender isso. De uma forma figurada. Então, Paulo começa a nos escrever, e aqui, a princípio, eu separo 3 principais finalidades da armadura de Deus. Eu disse quantas finalidades? Só as mulheres, quantas finalidades? Só os homens, quantas finalidades? Olha. As 3 principais finalidades da armadura de Deus. A princípio, Paulo já vai nos dizer, quando ele fala: quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de... Paulo está nos dando conselho, que é para nós, que é para a igreja do Senhor, se fortalecer, se revestir com toda a armadura de... O primeiro e principal propósito da armadura de Deus é nos dar poder. Eu vou repetir isso aqui de novo. O primeiro e principal propósito da armadura de Deus é nos dar poder. Porque Paulo está dizendo: se revistam. Quando falamos de revestimento, estamos falando de poder. Jesus que disse isso, quando ele fala para os discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... O principal, a primeira finalidade da armadura de Deus é nos dar poder. Poder para quê? Para lutar as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Eu preciso te dizer isso aqui nessa noite. Nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. A armadura, ela tem o selo do seu proprietário. Quem é? Deus. E observe, todos os exércitos
todas as forças militares, os soldados, eles usam as armaduras, eles usam o fardamento da sua instituição. A polícia militar, os soldados usam os seus fardamentos. Todas as polícias, todos os exércitos, eles usam o fardamento da sua instituição. E nós também temos uma instituição, e ela não é desta terra, ela é dos céus. Eu queria dizer aqui para soldados de Deus, soldados do Senhor, você, a partir do momento que aceitou Jesus, você também se alistou no quartel, e você tem um fardamento, você tem uma armadura a ser usada, você sabia disso? A armadura de Deus, ela traz o selo do seu proprietário. E Paulo está dizendo, nós precisamos nos revestir de poder, porque nós estamos em meio a uma batalha. Diga para duas pessoas, diga, nós estamos no meio de uma batalha. E você precisa estar revestido em meio a esta batalha. Esse é o principal propósito. O primeiro, diga, me dá poder. Qual é o segundo propósito? Paulo vai dizer, porque a armadura ela nos dá poder para o quê? Para nós estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu preciso te dizer que no meio dessa batalha que nós estamos enfrentando, existe um inimigo, e é um inimigo inteligente. E Paulo destaca as suas duas principais armas: astúcia, astutas, a astúcia dele enganou uma terça parte dos anjos do céu, enganou Adão e Eva. Essa é uma das suas principais armas de Satanás, a astúcia. A segunda, Paulo fala, as suas ciladas. Todos nós aqui, talvez já vimos em filmes ou em documentários ciladas. O que são ciladas? Cilada é um lugar apropriado para pegar a presa. É uma armadilha. Ele usa armadilhas sorrateiras. E nós, o segundo principal finalidade da armadura é nos dar prudência. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está nos dando um conselho, diga um conselho. E esse conselho só recebe quem é prudente. Porque quando se trata de revestir, quando se trata de buscar as armaduras, isso é uma decisão minha e sua. Se você decide buscar se fortalecer em Deus, você está sendo prudente. A única forma, olhe para mim, eu preciso dizer isso aqui. A única forma de nós evitarmos armadilhas somente através da prudência. Por quê? As armadilhas que são colocadas nas florestas, as pessoas que são imprudentes e que andam de qualquer forma, elas caem nas armadilhas. Para você entrar em um lugar, em um campo minado, você precisa ser prudente, você não pode entrar de qualquer forma. Tem alguém que entende o que eu prego aqui nessa noite? Você não pode entrar de qualquer forma. Um exército, quando vai entrar num território inimigo, ele não entra de qualquer forma. Ele precisa entrar prudentemente. E para isso ele precisa estar preparado. Diga para alguém nessa noite, diga, você precisa estar preparado. Sabe por quê, irmãos? Imprudentes. Observem isso aqui que eu vou dizer.
Imprudentes não vencem batalhas espirituais. Eu vou repetir isso aqui de novo. Imprudentes não vencem batalhas espirituais. Se nós estivermos despreparados, não venceremos batalhas espirituais. E por isso eu vou te dizer novamente até você entender. Hoje é noite de preparação para a vitória em meio a batalhas. Não, somente o pessoal do fundo entendeu isso aqui. Hoje é noite de preparação para a vitória. Eu estou dizendo que você vai vencer batalhas espirituais, porque Deus está te capacitando nessa noite. Se nós não tivermos preparados, não vamos vencer batalhas espirituais. Chegou o tempo da igreja do Senhor se preparar para as batalhas que ela está enfrentando. E Paulo está nos dizendo aqui, sendo bem claro, que nós precisamos estar revestidos e preparados, estarmos prudentes. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais na maldade, príncipe das trevas. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: a nossa luta não é no campo do visível. A nossa luta é no campo do invisível. Agora olha aqui para mim. Como é você lutar, batalhar contra um inimigo que você não vê? Irmão, uma coisa é você ver de onde vem um ataque. Outra coisa é você não ver. Uma coisa é você estar vendo e outra coisa é você não estar. Como é que vence essa batalha? Como é que você vai vencer? Você já entra na batalha e você não vê o seu inimigo. Século 21, todos nós estamos tendo essa lição. O coronavírus é um inimigo invisível. Qual é a forma que nos foi ensinado que nós precisamos vencer? Que temos a única forma no momento, já temos a vacina, mas para vencer ele, qual é a forma que temos? Através da prudência, máscaras, álcool gel na mão, distanciamento, é ou não é? Ou seja, o que nos é ensinado é que nós devemos ser prudentes. Por quê? Para lutar contra um inimigo que você não vê, somente através da prudência. E eu preciso dizer aqui para alguém: não seja imprudente. Não tome atitudes precipitadas. Não feche alianças precipitadas. Seja prudente, ore, espere um pouco mais. A terceira finalidade da armadura, e daqui a pouco eu começo, Paulo vai dizer no verso de número 13: portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir ao dia mau. Olha aqui para mim. A primeira finalidade é dar poder. Diga, dar poder. A segunda finalidade da armadura é dar prudência. Diga, dar prudência. E a terceira finalidade qual é? Te dar resistência. Contra o quê? Paulo vai dizer, olhe para mim, para que vocês possam estar firmes contra o dia mau, para que vocês possam resistir ao dia mau, ao período difícil, aos tempos sombrios. A armadura de Deus, ela nos dá resistência. Posso te dizer uma coisa: por mais que você esteja cheio de poder,
Por mais que nós sejamos prudentes, mas muitas vezes é inevitável nós não sermos contra-atacados. Mas só que se eu e você estivermos dentro desse conceito espiritual das armaduras, ainda que você seja contra-atacado, mas você não vai cair, você não vai submergir, porque você vai estar resistente ao dia mau. A terceira finalidade é te dar resistência. É fazer você ficar firme. E agora eu começo a pregar. Paulo inicia dizendo, olhe para mim aqui. Portanto, vocês devem usar o cinto da verdade. Por que Paulo chama o cinto de cinto da verdade? Porque o cinto, ele tem a capacidade de prender, de firmar, de dar segurança. Nós viemos de carro, e a recomendação a você andar de carro é o que? Usar os cintos porque o cinto ele prende, ele te dá segurança. E Paulo diz, a verdade é como um cinto. Por quê? Porque se você está na verdade, você está seguro. Sabe por que a igreja está segura? Porque ela está na verdade. E a verdade é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ou você pode segurar na mão de alguém aqui, por favor. Você pode dizer assim para ele, diga, prefira estar na verdade. Diga, porque quem está na verdade, ele está seguro. Diga, porque quem está na verdade, ele não será abalado, ele estará seguro, porque ele estará em Jesus Cristo de Nazaré. Oh, você vai estar firme contra o dia mau. Você não vai submergir, porque você está na verdade. Você não será abalado, porque quem está na verdade está seguro. Ele não teme, porque ele... Você pode levantar, dar suas mãos para os céus aqui, por favor. Diga alguma coisa para Jesus aqui nessa noite. Abre a tua boca, vai. Oh, a presença de Deus está aqui nessa noite. Oh, você... Diga para duas pessoas, diga, você precisa estar na verdade. Diga, porque quem está na verdade, ele não teme, porque ele sabe em quem ele está crendo. Oh, você pode adorar a ele aqui nessa noite. Tomai, sobretudo, a couraça da justiça. Diga, couraça da justiça. Observe, a couraça, olhe para mim aqui, é aquele utensílio que protege o soldado do peito até a sua barriga. Consequentemente, ele está protegendo os principais órgãos vitais do ser humano. Paulo está chamando a couraça de couraça da justiça. E eu preciso te dizer isso aqui. É impossível você ter a couraça, você ter o cinto da verdade e não ter a couraça da justiça. Se você está na verdade, você tem justiça. Por quê? Porque não existe justiça sem verdade. Se tiver verdade, se tem justiça. Se tem verdade, tem justiça. E Paulo está dizendo, a justiça é aquilo que nos cobre. A justiça é aquilo que nos protege. Se você está na verdade, você também tem justiça. E a igreja foi chamada para andar na justiça. A igreja foi chamada para andar em verdade. Eu queria dizer aqui para você nessa noite que se você está na verdade, você estará coberto com a justiça do Deus Todo-Poderoso. Cadê aqueles que entendem o que eu falo aqui nessa noite?
Eu preciso te dizer aqui nessa noite que você está coberto pela justiça, o sol da justiça. A igreja, ela precisa estar vestida com uma couraça da justiça, porque Jesus é a justiça da igreja. Você pode adorar a Ele aqui nessa noite? Olha mais o que Paulo vai dizer, olhe para mim aqui, por favor. Calçado os pés, diga os pés, na preparação do Evangelho da paz. Paulo olha para os pés e ele observa que o que protege os pés é as sandálias, os sapatos. Não perca a sua atenção agora. Se eu e você, nós andarmos pelas ruas descalços, estaremos expostos a quê? A pisar em pedras, em pregos, em objetos cortantes e consequentemente nos ferirmos. E uma coisa aqui nós concordaremos todos juntos: o que na caminhada cristã não falta são espinhos. O que na caminhada não falta são pedras para nós ferirmos os pés. E por isso que nós precisamos calçar os pés na preparação do... Paulo está dizendo, o Evangelho é aquilo que prepara. O Evangelho é aquilo que calça os pés. Se eu e você estivermos preparados, nos prepararmos, ainda que tenha espinhos na caminhada,